Você tá vindo em Amsterdã em setembro? Então espera aí que eu vou te ajudar. Hoje é o Caminhada Cast, é sobre experiências aqui na cidade que eu moro, cidade que eu vivo já há mais de 6 anos e que eu tenho muito prazer de falar do turismo, porque de fato é um dos melhores destinos turísticos da Europa. Amsterdã é muito mais do que Red Light District, é o que eu sempre falo para vocês. As pessoas tendem a ter aquela visão marqueteira do turismo só de red light, ou seja, prostituição e drogas. E, gente, quando eu vim aqui a primeira vez, e se eu não me engano isso foi em 2013, eu também tinha essa impressão. Inclusive eu me hospedei bem no centrão da cidade, e não vou dizer que eu me arrependo até hoje, porque enfim, já faz muito tempo, mas a bem da verdade é que não é o melhor lugar para a gente se hospedar, a gente tende a achar que ficar no centro tem mais, enfim, mais proximidade das atrações turísticas, mas você tem atrações turísticas e até melhores em outras áreas da cidade e que com um clima muito mais agradável, como por exemplo Zoud, que é o sul da cidade, é exatamente agora onde eu estou, aqui bem no Rijksmuseum. Eu estou num dos jardins desse museu, que é acesso gratuito e que é uma região, essa Museumsquartier, que é o quarteirão dos museus, que é incrível, é do lado do Vondelpark, que é o principal parque da cidade. Então, não venha com esse foco de que você precisa ficar perto da red light ou do grande centrão da cidade, porque vai estar lotado e não tão agradável assim. Além disso, vamos a algumas dicas práticas do mês de setembro, caso você esteja vindo para cá por agora. Primeiro de tudo é que setembro é aquele momento que é aquela low season premium, que a gente chama, que significa o quê? É uma baixa temporada, mas é uma baixa temporada premium, tá? Por quê? Não é aquele vucu-vucu de muita gente, que nem julho e agosto, que são meses de verão, que são meses que são férias escolares, então tende a ter muito mais gente na cidade, mas você ainda tem temperaturas muito agradáveis, porque ainda é verão, início de setembro ainda é verão, e você pega ali uma estação intermediária de temporada, digamos assim, onde os preços começam a ficar um pouquinho melhores do que na alta temporada, que seria julho, que seria início de agosto e que também seria abril, que é a temporada das tulipas. Então, setembro para mim é um dos melhores meses para viajar, de maneira geral, tá? Holanda, eu não digo que é exatamente o melhor, mas é o mês que, além de você conseguir temperaturas muito boas, por exemplo, eu estou aqui agora, quase meio-dia, 11h30 mais ou menos, meio-dia, e a gente tá por volta de 22 graus, ou seja, tá super agradável. Tá sol, tá um dia azul, as pessoas estão caminhando pela cidade de forma confortável e você ainda consegue ter esse clima gostoso, não tão frio, mas ao mesmo tempo também não tão cheio. Além disso, eu separei algumas dicas aqui para vocês para o mês de setembro. Como é um mês que você ainda tem atrações e parques e temperaturas agradáveis, digamos assim, é um mês que você pode explorar bastante atividades outside, ou seja, externas. Assim como no verão, você consegue aproveitar mais os parques, os jardins. E, gente, se tem uma coisa que é incrível na Europa, é você aproveitar esses ambientes externos, porque é lindo, assim, o ambiente que eu tô aqui agora, gente, é a coisa mais linda que tem, assim, eu tô num jardim fechado, cercado, um sol, e é um jardim gratuito. Então, explora o Vondelpark, que é o principal parque aqui da cidade, que inclusive é como se fosse o Central Park de Nova York. O Vondelpark é o parque aqui de Amsterdã, bem central e muito lindo. Explora os jardins do Rijksmuseum, que são incríveis. O Rijksmuseum é lógico, assim, eu super recomendo que você visite o museu, que é o Museu Nacional da Holanda, que fica na Praça dos Museus, onde tem também o Van Gogh, onde tem o Moco, onde tem o Museu do Diamante, o Stedelijk, tem vários museus nessa praça. Mas o Rijksmuseum, eu acho que ele é muito emblemático. Ele recolhe história, arte, ele recolhe cultura de uma forma que você consegue ver um pouco de cada. Você consegue ver Van Gogh, Rembrandt, Vermeer, tudo junto. E ainda ter uma experiência, digamos assim, histórica dentro de um dos prédios mais lindos da cidade. E
Tem uma biblioteca lá dentro que, meu Deus do céu, eu acho que é um sonho. Então, claro que como turista você não vai acessar exatamente a biblioteca, mas você acessa um mezanino que você tem uma vista do alto dela e, enfim, você vai ver um espetáculo de uma coluna de livros, assim, que é a coisa mais linda, é super instagramável inclusive. Então, se você gosta de livros de biblioteca, não deixa também de acessar essa área do museu. Mas voltando à parte de viajar em setembro, explora bastante. Eu acho que caminhar é extremamente importante, inclusive esse é o nome do nosso podcast, caminhada, e é justamente inspirada em Amsterdã, porque durante o meu tratamento do câncer, eu caminhei todo santo dia por aqui, a gente estava no meio de uma pandemia, eu não podia me exercitar e saúde para mim se tornou um pilar extremamente importante, então para mim a caminhada era exatamente o exercício que eu fazia, não só para o meu físico, mas principalmente para o meu mental. Era onde eu conseguia reequilibrar as minhas emoções e entender exatamente o que eu queria e aonde eu queria, chegar através do meu tratamento, através da minha saúde e através da minha disposição e vontade pós-tratamento e pós-cura. Então, se eu tenho uma recomendação para vocês é caminhe por Amsterdã. Ainda é um mês muito agradável, então faça caminhadas, caminhadas pelos bairros Jordaan, que é incrível, caminhada pelo De Pijp, que também é um bairro muito gostoso, aqui pelo Musenkartier, quarteirão dos museus, pelo Vondelpark, pelos parques da cidade, que você também vai ter grandes surpresas. Uma das coisas também que é bem interessante para fazer nessa época do ano, são festivais culturais. Tem ainda não tanto quanto no verão, mas você ainda tem festivais pela cidade. Então tem músicas espalhadas por vários parques, por várias feiras, e isso torna ainda mais agradável. Agora mesmo eu estava num outro jardim do Rijksmuseum, porque são vários, e estava tendo uma apresentação de música clássica, super, assim, do nada, sabe, uma apresentação? Então é muito gostoso esse tipo de coisa. Além do que, eu acho que tem muitas feiras livres que você também aproveita por estar um clima mais agradável. Então, a feira da Albert Market, que é uma das maiores feiras da Europa, a céu aberto, que funciona diariamente é de segunda a sábado, só não funciona domingo, tá? É incrível nessa época do ano, porque ela não está tão lotada e você pode aproveitar um dos maiores mercados da Europa, que vende de tudo, inclusive podendo degustar, comer várias coisas típicas holandesas, para ter realmente uma experiência incrível na cidade, numa rua gigante e, enfim, comprar souvenir, comer, curtir, comprar flores, é muito gostoso. A terceira dica que eu dou para vocês é que a gente ainda está num clima agradável. Falei para caminhar, mas também, por que não fazer um passeio de barco? Eu acho que passeio de barco é algo muito característico. Você está realmente numa Veneza do Norte, afinal de contas, aqui nós temos muitos canais e por que não ver essa beleza, esse encantamento através da água? Eu, Mari, tenho um gosto um tanto quanto, diferente. Por quê? Porque aqui você pode fazer diferentes passeios de barco, mas tem um que é o que eu mais gosto, que é quando você mesma pilota o barco e sai navegando pelos canais de Amsterdã. Aí você pode estar se perguntando: "Mas Mari, eu não usei pilotar um barco, eu preciso ter uma carteira, alguma coisa?". Não, você não precisa. Aqui você pode pilotar um barco elétrico que cabem aí 8 a no máximo 10 pessoas, sem você ter exatamente uma carteira, um treinamento muito elaborado. É claro que quando você aluga esse barco, ele vai te passar orientações mínimas para você saber mexer ali na direção, ir para frente, dar ré com o seu barco. E, sendo muito honesta, é só isso que você precisa saber. Claro, também saber a rota, para que você faça o percurso certinho dentro do tempo,
de aluguel, é uma coisa muito importante, mas tirando isso, você vai tirar de letra. Então, eu recomendo muito, porque aonde você vai conseguir fazer um passeio de barco assim, de repente com seu grupo de amigos, com a sua família, num momento tão agradável como é esse fim de verão, início de outono. E fora que o outono, aqui vocês ainda estão vendo as folhinhas verdes. Qualquer dia eu gravo um Caminhada Cast aqui, mais no meio do outono, e vocês vão ver isso aqui tudo amarelinho, e é a coisa mais linda. E já tem pontos na cidade que já estão assim, com as folhinhas caindo, com o cenário já outonal, que particularmente para mim é um dos mais bonitos. Então, eu acho que vale demais essa experiência do passeio de barco também, nessa troca de estações, para você ter uma visão diferente. Claro que visitar museus é algo que eu vou te recomendar em qualquer momento da cidade, qualquer época do ano, porque, enfim, aqui tem mais de 50 museus, Amsterdã tem mais de 50 museus, gente, não tem como você dizer que você não vai gostar de um museu aqui dessa cidade. E temos os tradicionais, então já vou te dizer pelo menos os 3 principais que você vai ter no seu roteiro, que é Anne Frank, a casa da Anne Frank, que é um clássico extremamente concorrido. Então, se você tem dificuldade de comprar, ingressos, se você quer saber distribuir melhor essa rota de como colocar todos os dias que você tem e todas as programações que você quer fazer na sua viagem de uma forma otimizada e saber comprar ingressos, óbvio, eu tenho um guia completo que se chama O Melhor de Amsterdã, que te ajuda demais a montar toda essa programação. Inclusive tem todos os links aonde você compra mais barato, como é que você otimiza essa rota e mais, aonde e como conseguir comprar ingressos que aparentemente já estão esgotados. Então, inclusive Anne Frank, que esgota com muita antecedência. Voltando, Casa da Anne Frank, sem dúvida, é um clássico que você tem que incluir na sua viagem. O Museu do Van Gogh, que também é clássico, óbvio, que também costuma lotar, então é importante você reservar com antecedência. E o Rijksmuseum, que para mim eu acho que fecha com chave de ouro, caso você tenha pouco tempo. Se você tem mais alguns dias, por exemplo, uns 4, 5 dias na cidade, eu ainda incluiria, com certeza, o MoCo, que é um museu de arte moderna e que eu acho imperdível. Eu incluiria também a Casa de Rembrandt, que também é clássica, o Rembrandt é incrível, a arte dele é incrível, então acho que vale a pena poder acessar um pouco mais. E eu deixaria aqui de colher de chá um museu a céu aberto, que para mim é imperdível, e é a primeira vez que eu vim aqui, eu não fui lá. E, nossa, hoje eu digo para as pessoas: não cometam esse erro, que é visitar Zanzinchanz, que é o museu a céu aberto do parque, da área da grandiosidade dos moinhos. Então você visitar os moinhos e visitar essa vila, que é um museu literalmente a céu aberto, porque ela não foi, como é que eu vou te explicar? Aquela vila, ela não estava ali, ela foi levada para lá, inclusive os moinhos foram levados para lá, para montar esse cenário da Holanda do século XVII. Então, quando você tem um tempo agradável, quando você tem dias maravilhosos e você tem a oportunidade de visitar esse museu a céu aberto, meu Deus, não perca de jeito nenhum, porque você vai amar e você vai voltar aqui para me agradecer. E por fim, não menos importante, gente, cafés, restaurantes, terraços, como eles chamam antigamente, inclusive fica aí uma OBS, eu achava que terraço para mim era uma coisa no alto, né, era um terraço, e aqui terraço são as varandas, né, são as mesas do lado de fora, tá. Fica essa OBS. Vá nos terraços dos cafés, não tem nada mais clássico, mais europeu do que você sentar num café gostoso e conseguir acessar aquilo ali de uma forma, sabe, de tomar um café, um iced latte, algo muito gostoso. Então aproveita, tem vários pela cidade, um dos meus preferidos, inclusive aqui no The Pipe, se chama Locals, fica aí, já anota essa recomendação, porque ele tem exatamente esse clima para um brunch, para um café muito gostoso aqui pela cidade. Espero que você tenha gostado dessas dicas para setembro, eu tô sempre compartilhando essas dicas lá no meu Instagram, no Profissão Turista, e vai ser um prazer te ver por lá. Se você acessar o Melhor de Amsterdã, eu tenho certeza que você vai sair com uma viagem pronta e com as melhores possibilidades de restaurante, hospedagem, atrações turísticas, para você ter o melhor dessa cidade
em setembro ou em qualquer época do ano. Comenta aqui pra mim se você gostou, avalia esse podcast, dá 5 estrelas, porque isso me ajuda a chegar a outras pessoas. Comenta também, porque eu adoro ler o comentário de vocês. Peça mais indicações. Um grande beijo e até o próximo Caminhada Cast.